Olá, turminha, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Hoje é terça-feira, vamos começar com aula de matemática. Só que antes de começarmos nossa aula, vocês vão fazer no caderno, como todos os dias, o cabeçalho. E no cabeçalho nós começamos com o nome da escola. Olha lá, então a professora colocou aqui uma foto da frente da nossa escola aqui, ó, da plaquinha que tem na frente da nossa escola, perto do portão da secretaria. É uma placa com a identificação da escola. Olha lá, o nome EE Papa João 23. Então, a primeira coisa que nós temos que colocar lá na frente, lá no nosso cabeçalho, na primeira linha do nosso cabeçalho, é a identificação da escola que estudamos. Então, nós colocamos o nome dela. Olha, EE, o que é? Escola Estadual Papa João 23. Então, esse é o nome da nossa escola. Depois do nome da escola, nós vamos para o dia. Então, olha lá, nome da escola, depois Santo André, dia 15, olha lá, 15 de... Então, olha lá, o 15. Qual é o número 15? O 15 é o 1 e o 5. Olha lá, o 1 e o 5. Então, eu identifiquei o 15. Eu posso também trabalhar aqui, ó, o ontem e o amanhã. Então, o que veio? Qual é o número qual é o dia de ontem? Que dia foi ontem? Ontem foi dia 14, segunda-feira. E amanhã, que dia será? Amanhã será dia 16. Então, olha, eu encontrei o 15, que é hoje. Né, turminha? Olha lá. Aí eu coloquei aqui o dia. Aí nós vamos para o mês. Nós vamos para o mês, então. Então, olha aqui, a professora colocou aqui os meses do ano, todos os meses do ano. Olha, de janeiro a dezembro. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, nós estamos no mês 6. O mês 6 é junho. Então, olha lá, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achei junho. E eu poderia achar de outra forma também, identificando a primeira letrinha que começa o nome aqui de junho. Ju, começa com o quê? Com J-U, Ju. Nho, ó, o N, o H e o O, é o Nho, que é da família da galinha, nha. Então, olha, junho. Achei junho, olha lá, coloquei ele aqui. E do ano de 2021, que é o ano que nós estamos agora, certo? Continuando, nós vamos colocar agora que dia que é hoje. Então, olha, o nome do nosso dia, né? Então, nós achamos o número aqui, que é o número 15. Agora, e o mês. Agora, nós vamos achar o dia. Então, aqui, nos dias da semana, que a professora colocou, nós temos 7 dias na semana. Nós começamos no domingo. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Aí nós hoje é terça-feira, então nós vamos achar a terça-feira. Então olha lá, T é o T do Tatu, do Tiago, da Tatiana, do Tadeu. Então nós vamos achar aqui, olha, do telefone, né? Então o T é o T e o E. Ah lá, achei o T e o E, ó. Terça, feira. Então eu achei. Não tem nenhum outro T aqui, olha, turma. Só esse daqui. Então achei a terça-feira. Coloquei aqui. Então hoje é terça-feira. Certo? Agora nós vamos para o nosso nome. O que nós vamos colocar? O meu nome é. Então, cada um vai colocar o seu nome aqui. Só o primeiro nome? Não, professora, é o nome inteiro. Por quê? Eu não posso só pôr o primeiro nome. E se tiver outro nome igual? Eu vou saber quem é quem? Como que eu sei quem é um e quem é outro? Qual é o João? O João Vitor? Qual que é só o João ou o João Pedro? Colocando o nome inteiro.
Não é verdade? Então eu tenho que saber o nome e o sobrenome, certo? Terminou de colocar o nome e o sobrenome, vocês vão pular uma linha e vão escrever a atividade de hoje. Então, hoje nós vamos fazer o livro Aprender Sempre, que é de matemática, o de matemática hoje, volume 2, porque é o novo livro que vocês estão usando agora. Nas páginas 79 e até 84, certo? Então, vamos lá agora para o nosso livro. Olha lá, turma. Então, eu coloquei aqui a capa do livro para vocês saberem qual que é. Ó, Aprender Sempre, volume 2, primeiro ano, ensino fundamental, língua portuguesa e matemática. Hoje, nossa aula é de matemática. Aqui, ó, nas páginas 79 até 84, certo? Nós vamos aprender hoje contagens diversas, estimativas. Vamos adivinhar e vamos tentar olhar para os objetos e tentar descobrir quantos objetos tem. Será que nós acertamos? Vamos tentar um pouquinho? Então vamos lá, turma. Olha lá. Vocês vão começar com dois vídeos. Um é um vídeo de leitura diária, né? Sobre a historinha O Peixinho e o Gato, que nós temos sempre que fazer ler um livro por dia, né? Nós precisamos melhorar a nossa aprendizagem, o gosto pela leitura, descobrir novas histórias. Então vocês vão ler, vão ouvir o texto, né? O Peixinho e o Gato. Depois desse vídeo, vocês vão ver um vídeo sobre probabilidade. Do que fala esse vídeo? Fala sobre nós tentar sobre estimativas. Quando nós olhamos para os objetos, nós vemos ali um montinho de carrinhos, nós olhamos e falamos assim, nossa, ali deve ter uns 20 carrinhos, mas nós nem contamos ainda, nós só olhamos e tentamos adivinhar pelo tanto que nós vimos ali, pela quantidade de carrinhos. Nós só vamos saber se realmente tem aqueles 20 carrinhos se nós contarmos. Então, a probabilidade, quer dizer assim, é quando nós tentamos saber, nós falamos um número ali da quantidade que tem, quando nós só olhamos, depois de contar, né, que nós vamos saber realmente o número real ali de carrinhos, certo? Então, olha lá. A primeira coisa, então, nós vamos lá para o livro, vamos começar na página 84, né? Vamos começar aqui na página 79, né? Primeiro nós vamos fazer o cabeçalho e a rotina do caderno, ok? Então, nós vamos fazer lá, fez a rotina, aí nós vamos começar então com o livro. Na aula 1, olha lá, aqui embaixo, olha. Aula 1, contagens diversas. Nós vamos começar o livro Sequência Didática 1, que fala sobre os números e os cálculos na escola. Então, olha aqui. O que vamos aprender hoje? Nesta aula, você vai fazer contagens de diversos objetos. Então, olha aqui um probleminha que está acontecendo. Mariana e Júlio gostam de ser ajudantes da professora. Precisam contar e escrever a quantidade de lápis que há em cada latinha. Vamos ajudá-los? Então, aqui vocês têm algumas latinhas com lápis coloridos, os lápis coloridos. Então, vocês vão contar quantos lápis tem em cada latinha e colocar o número aqui embaixo. Quantos lápis? Ó, cada latinha tem um número de lápis diferente. Então, vocês vão contar quantos tem em cada uma e colocar embaixo no quadradinho. Depois vocês vão comparar os números que você escreveu com de outros colegas. Só que nós não estamos na escola. Então, vocês só vão observar e ver se os quadradinhos, se os números são iguais. Depois de feito isso, de feita a contagem dos lápis aqui nas latinhas, nós vamos fazer diferente. Olha lá, número 2. Observe novamente as latinhas com os lápis da questão anterior. Então, olha lá. Nós temos todos esses lápis aqui na parte de cima, ó, todos esses lápis aqui.
nas latinhas. Mariana e Júlio precisam deixar todas as latinhas com a mesma quantidade de lápis. Olha só. Então, o que eles vão fazer? Eles vão distribuir todos esses lápis que estão aqui nessas latinhas, mas elas têm que ficar todas com o mesmo número de lápis. Tá? Por exemplo, a Pro vai dar só um exemplo, não estou falando que é o certo. Se aqui tem 5 lápis, aqui também vai ter que ter 5, aqui também vai ter que ter 5, aqui 5 e aqui 5. Só que eu vou ter que colocar todos esses lápis aqui. Então, todos esses têm que dividir em quantidades iguais aqui dentro das latinhas, certo? Depois que fez isso, vocês vão colocar um número aqui embaixo. Quantos lápis ficou em cada latinha? Vocês vão contar direitinho, ver se colocou todos os lápis e colocar o número aqui embaixo, nos quadradinhos. Continuando, aí aqui, ó, respondendo as perguntas. Em qual latinha há mais lápis? Qual dessas tem mais lápis? Aí vocês vão colocar aqui. Letra B. Deixe todas as latinhas com a mesma quantidade. Então, todas vão ficar com a mesma quantidade. Letra C. Essas perguntas aqui, turma, tem a ver, ó, em qual latinha há mais lápis? Dessas aqui, ó. Qual dessas que tem mais lápis? A 1, 2, 3, a 4 ou a 5? Então, aí vocês vão colocar aqui. Depois vão deixar todas essas com a mesma quantidade de lápis. Depois, letra C. Escreva embaixo de cada latinha quantos lápis você precisou desenhar. Então, é aqui, olha, igual eu falei, vocês vão desenhar os lápis, todas elas com a mesma quantidade e escrever o número que você deixou cada uma delas. Lembrando que são todas, tem que estar com o mesmo número de lápis. E letra D. Junto com seus colegas e a professora, compare as quantidades encontradas. Então, depois aqui na nossa correção, a professora vai ver quantos lápis ficaram e a professora vai comentar com vocês. Continuando aqui, então nós temos aqui, ó, no número 3, na próxima página, nós temos outro probleminha, outra situação aqui. Mariana encontrou vários lápis no chão, tudo jogado lá. Aí a professora pediu para que ela, né, e os outros estudantes colocassem em 2 latinhas. Então, pegassem esses lápis e colocassem em 2 latinhas. Só que as 2 latinhas tinham que ficar com a mesma quantidade de lápis. Aí Júlio foi lá ajudar. Então, vamos ajudá-la ela também, né? Vamos ajudá-la? Então, vocês vão ter que dividir esses lápis nessas 2 caixinhas, nessas 2 latinhas, mas as 2 têm que ficar com o mesmo tanto de lápis. Se você colocou, por exemplo, 5 aqui, vai ter que ter 5 aqui também. Se colocou 6, aqui também vai ter que ter 6. Então, tem que contar primeiro quantos tem e quantos podem ficar em cada latinha. E coloque o número aqui embaixo, ó, nessa linha de baixo. Quantas ficou na primeira, quantas ficou na segunda. Continuando, aí vocês vão responder. Então, quantos lápis tem no chão? Então, conte aqui quantos tem e coloque aqui, ó, na letra A. Quantos lápis tinha ali no chão? Letra B. Converse com o seu responsável, porque hoje nós não estamos na escola, então converse com o seu responsável e veja como vocês poderiam colocar a mesma quantidade de lápis em cada latinha. Então, pense aí como você pode colocar. No número C, desenhe os lápis nas latinhas e escreva a quantidade contida em cada uma. Então, foi o que a professora falou. Você vai pensar como você vai colocá-las aqui, vai desenhar depois as quantidades de lápis e colocar o número embaixo. Lembrando que as 2 têm que ficar com a mesma quantidade de lápis. Continuando. Aí nós vamos aqui na aula 2, estimar, contar e comparar. Então, olha lá, o que vamos aprender? Vocês e seus colegas vão estimar a quantidade e depois contá-las. Também comparar os números. Então, olha lá, os ajudantes de hoje da aula são o Caio e a Ana. Então, olha no número 1. Caio e Ana precisam descobrir quantas figuras geométricas estavam no chão, sem contar. Então, lembra que eu falei que a gente olha lá naquele montinho de objetos e a gente só de olhar a gente fala assim, ai, tem tantos
tantas figuras geométricas. Então, aqui na primeira, olha lá, aqui tem até um desenho, né? O Caio achou que tinha 20 figuras e a Ana achou que tinha 15. Então, aqui é sua vez, letra A. Quem você acha que está certo? Por quê? Então, olha lá, você acha que é o Caio que ele falou certo, que tem 20 figuras? Ou a Ana, que tem 15? E por que você acha que um deles está certo? Então, a resposta vai colocar aqui, ó. Letra B. Conte as figuras e quantas há. Então, agora sim você vai contar essas figuras aqui, ó. Agora você vai contar todas e vai colocar o número aqui na letra B. Certo? Colocar quantas realmente tem de verdade, você contando uma por uma. Depois, no letra C, quem chegou mais próximo da quantidade de figuras? Foi Caio ou Ana? Aí vocês vão ver quem é. Chegou mais perto do 20 ou chegou mais perto do 15? Aí vocês vão colocar o nome de quem é que acertou aí, que chegou mais próximo. Continuando na aula 2, só que na atividade 2 agora, olha, no probleminha 2, Caio e Ana precisam descobrir, sem contar também, hein, turma? Sem contar, é só olhando. Quantos dados há na classe? Então, vamos ajudá-los, né? Então, olha aqui, olha. Só de olhar aqui, quantos mais ou menos você acha que tem? Olha, os dois estão pensando, né? Aí tem as perguntinhas aqui, ó. Letra A, sem contar, quantos dados você acha que tem nessa imagem? Então, é sua vez agora, hein? Você vai olhar aqui, não precisa nem contar. Olha e coloque aqui na letra A quantos que você acha que tem. Depois, na letra B, como você pensou para chegar a este número? Converse com o seu responsável, sua professora. Converse aqui, o que você acha? Como que você pensou para chegar no número que você falou aqui de dados? Aí você vai colocar aqui, pela quantidade de dados que tinha, né? Um monte de dados, tinha poucos dados, como que você pensou? Letra C. Agora, conte os dados e anote quantos são. Então, agora sim, você vai contar quantos tem e vai colocar aqui na letra C. Vai colocar aqui a real quantidade dos dados, tá bom? Continuando, então, na atividade 3, vocês vão colocar aqui, olha, um X no maior número neste quadro aqui embaixo. Então, olha lá, as crianças precisavam descobrir qual dos números abaixo é o maior. Então, vamos ajudá-la colocando o X no número maior. Então, nós vamos observar aqui, lembra que eu falei do crescente, decrescente, né? Que a gente começa do número pequenininho e vai subindo a escada, ele vai ficando maior. Aqui também é igual, olha lá. Nós temos números menores e números maiores. Então, vocês vão observar qual é o número maior desses aqui, né? Que tem mais quantidades de números, qual é o maior. E aí, você vai colocar um X. Converse com os seus colegas sobre como você pensou para escolher esse maior número aí, tá? Então, depois você pode até escrever aqui embaixo como você pensou. Continuando, olha lá. Na aula 3, vamos brincar agora, hein, turma? Olha lá, na página 5 aqui de matemática. Brincando com o jogo de trilha. O que vamos aprender? Então, nós já tivemos outra aula que nós já brincamos com o jogo da trilha semana passada. Nessa aula nós vamos brincar novamente. Então, ó, você e seus colegas vão conhecer e brincar com um jogo de trilha. Esse jogo vai ajudá-lo a fazer cálculos de memória. Victor e Fernanda também vão brincar. Então, olha lá, complete a trilha com os números que faltam. Então, aqui nós temos o início, começou 1, 2, e está faltando o número, então eu vou completar. O que vem depois do 2? É o 3, aí completo, depois 4, 5, e depois do 5, o 6, e depois do 6, o 7, aí vem o 8, e assim por diante eu vou completando até chegar o número
30. Eu comecei no 1 e terminei no 30, certo? Agora, vamos ver as comandas aqui embaixo. Letra A. Vamos brincar com o jogo de trilha? Tá, o material. Qual é o material que vocês precisam? Um tabuleiro com a trilha, que é essa que a professora mostrou aqui agora com os números. 2 dados, dados para cada trio, né? E marcadores, são botões coloridos ou peõezinhos coloridos, né? Que você pode colocar aqui para representar você e seu colega. Ok? Aí no número B, olha, como jogar. Decida com os seus colegas quem começará o jogo e qual será o marcador de cada um. Então, vocês podem jogar aquele jockey pole, pedra, papel, tesoura, para ver quem é que sai na frente e quem é que vai começar. Ou vocês mesmos podem decidir quem quer ser primeiro. Depois de feito isso, olha, o primeiro jogador lança os 2 dados. Então, ele vai lançar os 2 dados e vai somar. Por exemplo, um dado deu 2, deu 2 pontinhos, o outro deu 1, 2, 3. Aí eu vou somar 2 de um dado mais 3 do outro. Quanto que dá? 2 mais 3. 1, 2, 3, 4, 5. Deu 5. Aí o primeiro vai andar 5 casinhas. Ele vai avançar 5 casinhas. Então, ele vai lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai andar 5 casinhas e vai ficar com o peãozinho parado aqui. Aí é a vez do outro jogador. Aí o outro jogador vai jogar o dado. Por exemplo, ele tirou 4 em um dado e 3 no outro. Então, ele vai, ó, 1, 2, 3, 4, com mais 3, ó, 4, 5, 6, 7. 7, então o número dele deu 7. Aí ele vai andar 7 casinhas. Vamos lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Andou 7 casinhas. Aí volta para o primeiro jogador. Quem chegar aqui no final é o ganhador, tá? Quem chegar aqui primeiro é o ganhador. Olha lá. Aí logo após o segundo jogador faz o mesmo. Então a professora já explicou que o segundo jogador também joga o dado e soma para andar as casinhas. Quem chegar primeiro então aqui no 30, aqui na chegada, é o ganhador, tá? Então esse é o jogo da trilha. Aí vocês podem brincar aí em casa com um priminho, irmãozinho, com algum responsável, tá? Vocês podem brincar para treinar. Aí aqui, olha lá, continuando. Então, na atividade 2, olha, veja os dados que Victor e Fernanda tiraram nos jogos de trilha. Então, ó, Victor tirou todos esses dados e Fernanda tirou esses outros aqui, ó. Some os dados das crianças e veja em que casa cada um deles parou. Escreva ao lado de cada criança. Então, vocês vão somar todos esses aqui, ó, todos esses, e colocar o número aqui do lado da criança. Todos esses de Ana, de Fernanda, e colocar aqui do lado. Aí, com o número que deu aqui, vocês vão responder a letra B. Quem está na frente? Então, quem tem mais números é que estará na frente. Então, quem será? Victor ou Fernanda? Então, vocês vão escrever o nome deles aqui, de qual está na frente. Letra C. Quantas casas faltam para Victor terminar o jogo? Então, conforme o número que Victor tirou aqui, você vai colocar aqui na trilha e vai contar quantas casas ainda faltam para ele chegar no final do jogo. Depois, letra D. Se Fernanda tirar esses dados aqui, olha, 4 mais 3, ela passará ao Victor? Sim ou não? Então, aí você vai lá na trilha de novo, vai colocar quantos Fernanda tirou e vai ver se ela colocar mais esses aqui, ó, que são 4 mais 3, ó, 4, 5, 6, 7. Então, dá 7. Se ela colocar mais 7 casinhas, ela vai passar na frente de Victor ou não? Aí você vai colocar sim ou não. E letra E,
Converse com seus colegas ou com seu responsável, né, ou com alguém aí de casa que está te ajudando a fazer a lição, sobre o jogo e como fizeram para contar os pontos que saíram dos dados. Então, vocês podem comentar aqui, se quiser, ou contar, ou desenhar, como vocês fizeram para contar esses pontos aqui dos dados. Certo? E é isso, turminha. Nossa aula termina aqui. Se vocês tiverem dúvida, é só chamar a Pro no privado. Uma boa aula. Beijos e até amanhã.